Nós agradecemos as orações e nós vamos encerrar hoje sobre as últimas coisas, mas para a semana, para o mês de outubro, nós vamos falar aqui sobre as solas, somente as 5 pontos da reforma, como é o mês que a gente comemora a reforma. Então nós vamos falar somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente Deus glória. Então aí nós vamos ter o irmão Diego, o irmão Alexandre e eu. Nós vamos falar desses temas. Então cada domingo nós vamos tratar um desses temas da reforma, porque a igreja protestante, ela está baseada na reforma, no sentido histórico da reforma. Então é importante o irmão saber o que nós cremos. Eu vou ler aqui, amados, Apocalipse 14. Apocalipse 14, tá? Vai de 1 a 13. Apocalipse 14, de 1 a 13. Olhei e eis o Cordeiro. Olhei e eis o Cordeiro. Os irmãos podem ouvir. Olhei e eis o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com as mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentaram sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua ira, da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e a recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Amados, vamos orar. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, agradecer por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que possamos entender a Tua palavra, que possamos ser edificados e que Tu sejas honrado. E que o Senhor nos dê graça diante da Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Amados, hoje nós vamos falar
um pouco, né, sobre o inferno. Ninguém em toda a Escritura, tá, tinha mais a dizer sobre o inferno do que Cristo. Se você pegar os textos que Jesus fala e juntá-los e compará-los com os outros na Bíblia, você não vai encontrar ninguém. Nenhum mensageiro lá do Velho Testamento, um profeta, um juiz, né? Nem os salmos imprecatórios, que você tem aqueles salmos na Bíblia, nenhum apóstolo, incluindo os Boanerges, aqueles discípulos, né, que queriam queimar os outros, todos juntos não mencionaram com mais frequência sobre o inferno, senão Jesus. Para você ter uma ideia, só uns resumos aqui, Jesus trata o inferno como lugar de tormento, fogo inextinguível, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga, lugar onde haverá choro e ranger de dentes, castigo eterno. São palavras de Jesus. Ora, daquele que é o Salvador, daquele que é o amor, saem palavras duras. Mas nós temos uma objeção aqui, podemos pensar numa objeção. Há pessoas que dizem, se Deus é amor, como você pode acreditar que Ele enviará alguém para o inferno? Você já pensou nisso? Há pessoas que se rebelam contra Deus porque não compreendem como Deus é amor e faz isso. Há teólogos dentro da igreja protestante que creem que Deus vai extinguir todos aqueles que foram condenados, que Deus não vai infligir aflições. E há pessoas que dizem que não acreditam em divindade que fala de violência. Porém, tem um teólogo iugoslavo, chamado Miroslav Volf. Já tem obras traduzidas dele. Esse teólogo, ele é perspicaz. Ele escreveu um livro, me falha O Fim da Memória, e ele escreve esse livro, e nele conta as terríveis cenas da limpeza étnica, lá no seu povo, a brutalidade humana indescritível, que estava destruindo a sua terra. E lá era o Império Comunista. E ele lança esse livro em 1990, e diz ele, abre aspas, como você lida com a violência e a monstruosidade do mal humano sem se tornar um monstro. E ele vivia isso. E essa era a pergunta dele. Como você evita responder à violência com mais violência e depois descer em espiral sempre para baixo, na selvageria bruta, exigindo cada ferida infligida a nós, uma ferida igual e oposta a ser infligida aos outros. Como? Nós temos uma guerra aí, que está ocorrendo. Quantos são ceifados por causa das ambições do homem? E ele argumentou que a única maneira, Wolff, a única maneira de capacitar as pessoas a responder o mal terrível, sem se tornar um mal com o qual elas procuram lidar, a única maneira é afirmar a doutrina cristã do inferno, do castigo e da justiça divina. Se você pensa em que o mal tem que ser tratado, você tem que afirmar, como diz Wolff, a doutrina do castigo divino. É a única esperança para a maldade que tem no mundo, para a maldade que ocorre. E ele fala sobre isso. Ele fala que as pessoas vão ficando endurecidas quando elas vivem na maldade. Há um livro, né, que uma pessoa me presenteou, ela não é crente, mas ela me presenteou um livro. Eu ainda não consegui ler ainda. São 400 páginas sobre a maldade no Oriente Médio. Quando eu peguei o prefácio que eu vi, isso é muito forte. O cara relata lá. E aí você pergunta como tratar a maldade.
Basta aprender o cara a julgar se a nossa justiça é uma justiça falha. Como é que vai pagar o preço aqueles que dizimaram, que mataram milhares de milhões de pessoas, que mandaram para os campos de concentração, que mandaram para o gás para serem mortos? Como é que vai tratar isso? É porque nós aqui do Brasil não vivemos uma realidade de guerra. Nós não temos ideia. E a gente começa a pensar, a imaginar um mundo sem um problema a ser tratado. Mas essas pessoas que vivem nessas regiões sabem que a vingança tem que pertencer a Deus. Como diz Wolff, a vingança pertence ao Senhor. Porque se eu pensar em ter que matar com as minhas mãos, se eu quiser fazer a justiça, eu vou cometer mais injustiça e vou ficar um monstro. Então, amados, a vingança pertence ao Senhor. O mal tem que ser tratado. O mundo, você que para pensar, você, na sua vida, você vê, mas por que isso? Por que essa injustiça? Por que isso fica assim? Deus não está vendo? Deus está vendo e Deus tem o seu tempo para tratar. Então, amados, o inferno, o que é o inferno? Apocalipse 14 aqui nos fala sobre o inferno. Em Apocalipse de 1 a 5, no caso de 14, de verso 1 a 5, tem a visão da igreja, dos santos se regozijando, aqui no de 1 a 5. E de 9 a 11, começa os problemas de quem despreza o Senhor. E a Bíblia diz também que o povo de Deus, ele está vendo tudo isso, e ele anseia para um dia do Senhor julgar todos, e ter que dar justiça a todos eles. Então, amados, eu não tenho prazer aqui em abordar este assunto. Eu não gosto de falar desse assunto. A Bíblia manda eu falar. Ao contrário, a nossa postura é a postura de dizer, olha, tem fogo, incêndio, sai de perto. É isso que eu tenho que falar. Então não é fácil falar sobre o inferno. Muitas vezes há cristãos que eles banalizam sobre isso. Mas o inferno é uma realidade para Jesus. A Bíblia mostra aqui, pelo menos 3 cálices que nós temos que tomar, no sentido de, ou nós vamos tomar e vamos ter problema se fizermos. 3 cálices. O primeiro cálice, o cálice do pecado. Nós já tomamos e temos tomado o cálice do pecado. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos contaminados pelo pecado. Nós não somos uma página branca que vão se organizar, vão se colocar novas coisas boas. Não, nós já nascemos pervertidos. Nós já nascemos estragados. Nós já nascemos mortos. Nós, desde criança, já nascemos tomando o cálice do pecado. Então nós temos o cálice do pecado, nós temos aqui o cálice da ira e temos o cálice de misericórdia. O cálice do pecado. Aqui no texto de 6 a 7, os moradores da terra são exortados a temer a Deus, a dar glória a Deus, de 6 a 7. O capítulo 13, fim daqui. No capítulo 13 diz, quem é como a besta que pode pelejar contra ela? Somos informados que a besta tinha autoridade sobre cada tribo, cada povo, cada nação. Mas agora o anjo proclama as boas novas, aqui nesse texto. Alguém mais forte chegou, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele veio para resgatar aqueles que estão presos. Então o Apocalipse, ele trabalha assim no futuro, mas ao mesmo tempo ele trabalha aqui mostrando o presente. Então é sempre assim. O Apocalipse é sempre um texto bem difícil, trabalhoso, porque ele trabalha lá e aqui. Ao mesmo tempo que ele está falando da glória dos filhos de Deus, ele está falando, tem que pregar o evangelho, que tem o problema do pecado. Então, enquanto durar o tempo dos homens, tem a oportunidade de se arrependerem. Você vê nesse texto, que ele fala do evangelho. Os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo, no verso 7, aqui.
no verso 7. Então, antes do juízo, Deus alerta o homem. Você vê no Velho Testamento, Deus vai botar juízo em cima de Israel. Ele alerta, ele manda os profetas falarem para eles se arrependerem. Deus alerta você. Você nasce, vai crescendo, você se torna jovem, adolescente jovem vai se tornando adulto. Deus está alertando você de que você tem que se arrepender. Ele mostra isso aqui em Apocalipse, a ideia de alertar. Então, somente Deus é digno de ser adorado. Então, Deus alerta, por quê? Porque o juízo vem. Os ímpios vivem como se o juízo nunca chegasse. Eles vivem desapercebidamente. Mas o juízo está chegando. O juízo está chegando e é hora da queda da Babilônia. Então, a ideia do cálice do pecado que a Babilônia tomava, e ela incentivava os outros a tomar no verso 8. Então, o juízo está chegando, a ira de Deus está chegando, o fogo está chegando, a foice está chegando, o lagar de Deus está chegando. Portanto, não tem misericórdia quando chegar. Hoje você pode ter misericórdia, mas quando chegar não tem mais misericórdia. Observa o verso 8. Seguiu outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Amados, Babilônia aqui, no livro de Apocalipse, é simplesmente um símbolo para a sociedade humana que vive em rebelião contra Deus. Você que está aqui, você nasceu numa sociedade pervertida. Você é ensinado, os seus pais trabalham para colocar você na escola, para ver se você aprende, mas lá na escola tem lutas também. A Babilônia está aí. Essa rebelião do homem está aí. O cálice do pecado está aí. Os teus filhos vão tomar o cálice do pecado. Você tomou o cálice do pecado. E o mundo ensina e incentiva você a tomar o cálice do pecado. A queda da Babilônia, aqui no verso 8, a grande Babilônia, a grande meretriz, ela quebra esse poder, esse sistema mundano, essa religião prostituta, que ela está a serviço da besta e de Satanás. Então a grande Babilônia age na terra com sedução, ela seduz milhares e milhões de pessoas, ela domina os negócios, ela domina o homem, ela domina a educação, ela domina tudo. Isso é sério, irmão. Se você vai sobreviver dentro dessa Babilônia, é uma luta, você precisa da graça de Deus para sobreviver. Mas a ruína da Babilônia vai chegar e completa definitivamente um dia. Toda essa maldade que você vê no mundo, toda essa miséria que você vê no mundo, Deus vai dar cabo dela. Ele começou em Cristo isso, para que ele pudesse destruir a grande Babilônia. Então a Babilônia tem um cálice poderoso, ela tem um vinho poderoso, ela embriaga as nações e as paixões. A palavra aqui é porneia, ela é a ideia sexual, quer dizer, a ideia do prazer. A ideia de porneia é a ideia do prazer. Ela só incentiva você a ter prazer. É só isso, ela não diz as consequências. Então a Babilônia coloca em você essas ideias. Você abre a televisão, a Babilônia está lá. Você abre o rádio, a Babilônia está lá. Você abre a parte online da internet, a Babilônia está lá, mostrando para você o que você tem que fazer. Então, amados, é um sistema. Essa é a nossa sociedade no mundo. A Babilônia é potente. As ideias que ela coloca são potentes. É o sistema do mundo que nós vivemos. E ela não quer saber se você vai buscar a Deus. Porém, a Babilônia aqui nesse texto, ela é um poder derrotado. Deus está falando algo no futuro. O anjo declara, caiu a grande Babilônia. A sua queda final está por vir, porque ela incentivou o cálice do pecado. Você vê nesse mundo homens poderosos, bancos poderosos, que eles incitam coisas contra Deus. Eles investem dinheiro contra Deus. Deus dá força para eles crescerem. Lembra que o poder pertence a Deus. Não há um poder no universo, nem de Lúcifer, que não pertence a Deus.
E Deus dá força, e esses homens ficam poderosos, e eles investem dinheiro para perverter todos. E eles querem ter o poder, porque eles estão envolvidos pela Babilônia, pelo sistema que nos leva para baixo. Mas, amado irmão e amigo, não endureça seu coração. Não endureça seu coração, ouça antes o que Jesus pede de você, que você creia nele. E ele pode libertar você do cálice da Babilônia, do cálice do pecado, e libertá-lo, lhe dando graça e força para você sobreviver e chegar até o céu. Está pensando que chegar no céu é fácil? Chegar no inferno só fica como você está. Você chega lá. Mas chegar no céu há uma luta. Dia a dia você é desafiado a desonrar o Senhor. Dia a dia você e eu somos desafiados a desprezar o Senhor. Dia a dia, porque o cálice do pecado, o cálice que a Babilônia nos dá, é muito forte. Mas existe o segundo cálice. O cálice da ira. O cálice para o pecado precisa do cálice da ira. É isso que Deus traça aqui em 9 a 11. O que há no cálice da ira é derramado no inferno. Aqui no cálice da ira nós temos a condenação dos adoradores da besta. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira do Senhor, sem mistura, sem misericórdia. Essa palavra aqui, a mistura, é a ideia de sem misericórdia. Hoje você pode tomar o cálice de misericórdia. Hoje você não toma o cálice da ira. Mas Deus vai trazer naquele dia o cálice da sua ira. E ele virá sem misericórdia. Todos aqueles que estão unidos a este mundo perecerão com o mundo. Todos aqueles que estão unidos a Satanás vão ter que sofrer as consequências. Eles serão atormentados com fogo e enxofre. Isso fala da intensidade do tormento. Então esse cálice da ira é para todos aqueles que rejeitaram o Senhor, o Cordeiro. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Jamais terão descanso. Os remidos foram perseguidos, torturados e mortos pelas essas pessoas que odeiam o Senhor. Os adoradores da besta, mas eles estão em tormentos, mas os cristãos estão no céu. Aqueles que creem no Senhor estão no céu. Então, amados, muitas vezes é melhor suportar perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado em toda a eternidade. Nesse cálice da ira há a punição. Esse cálice da ira traz sobre o cálice de pecado da Babilônia a punição. Todos aqueles que se alimentam do cálice do pecado vão receber o cálice da ira, o cálice da punição. E observe também no verso 9 e no verso 11, aqui ele fecha a seção, o verso 9 novamente, quem está no inferno? Aqueles que adoraram a besta, a sua imagem, eles são feitos para beber o cálice da ira. Aqueles que rejeitaram e optaram pelo falso culto, pela religião vazia, pelo não compromisso com o Senhor, vão beber do cálice da ira. Os seus pensamentos, o seu intelecto, suas ações, atividades, tudo está ligado ao pecado, mas eles vão beber o cálice da ira. E vem aí o castigo, que João está fazendo aqui, mostrando aqui, que é o inferno, é um lugar de julgamento. Não é um lugar de coisas boas, é um lugar de julgamento, por causa do pecado, porque bebemos o cálice do pecado, e devemos receber as consequências disso. O inferno, amados, é povoado por pessoas que diz essa expressão, ainda há tempo. Deus está proclamando com que você se arrependa, e você diz, ainda há tempo. O inferno é povoado por essas pessoas, mas o cálice da ira de Deus vem. Esse cálice, ele tem uma potência.
Esse cálice da ira tem uma potência, tem uma força. E essa força é descomunal em relação ao cálice do pecado. O pecado não é maior do que a força do cálice da ira de Deus. O pecado não é grande e infinito como o cálice da ira de Deus. Deus controla o pecado neste mundo. Deus tem um domínio sobre ele. O pecado não vai fazer o que quer, mas Deus deixa isso ocorrer porque ele vai aumentar o cálice sobre ele. Então a palavra de Deus diz no verso 10, ele beberá o vinho da ira de Deus, derramou toda a força do cálice da sua ira. E aqui, amado, está a ira de Deus, não diluída, não misturada com misericórdia, mas sem misericórdia. O cálice da Babilônia é potente, mas não é absolutamente superior ao cálice da ira. Então o pecado vai receber o cálice da ira. O cálice da ira traz dor, contém dor. A Bíblia diz, ele será atormentado com fogo e enxofre, a fumaça de seu tormento. A Bíblia nos ensina que o inferno é um lugar de dor, um lugar de tormento ininterrupto. Mas isso é apenas uma metáfora. Uma pessoa com quem estava falando sobre o inferno, ela disse, meu Kid, mas isso é uma metáfora. Eu digo, é. Fogo e enxofre são imagens. São imagens para dizer uma coisa. Eu digo assim, não são, aí ele diz, não são chamas literais no inferno, não. Meu Kid, são imagens, são metáforas. Ora, a metáfora já dá um pavor. Imagina como é o real. Irmãos, o inferno inflige dor, inflige horror. Ninguém vem de lá para falar nada. Nós só temos a autoridade de Cristo. Mas a Bíblia diz aqui, não tem descanso dia e noite. Não há paz no inferno. Não há descanso. Não há hiato sem ceder à sua ira. Veja o que João está dizendo sobre o inferno. Se você não conhece Jesus, que exaustão, que cansaço atormentará seu corpo, sua alma e sua mente. Você vai se debater e contorcer em uma inquietação implacável dia e noite. Então, amados, o cálice da ira traz punição, traz potência de dor, mas ele traz presença. A ira continha a presença. O que tornará os tormentos do inferno tão terrivelmente agudos? Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na sua presença. Você verá o Cordeiro de Deus, você verá Jesus, aquele que foi morto na cruz, você verá ele, as suas mãos, o seu emblema, mas você não pode alcançá-lo. Quem está no inferno vai ver. E Deus vai ver com os anjos e os remidos, os tormentos. Irmãos, isso é muito sério. Deus não tem pressa. Deus dá vida para você. Deus dá tempo para você e eu nos arrependermos dos nossos pecados. Mas você diz, agora não, eu sou muito jovem, eu tenho um futuro pela frente. Você não sabe de nada. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Ele fez tudo por você. E se eu rejeitar, eu vou receber o cálice da ira. E quem vai me dar é o soberano. Tome. Mas há nesse cálice da ira a permanência. Observa, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe para sempre. Para todo sempre. O inferno não acaba, não termina. A justiça de Deus é infinita e ela vai tratar o pecado como ele é. E você nunca vai pagar a sua culpa. Você pode ter anos e anos e séculos no inferno e você nunca vai pagar a sua culpa. Então a doutrina do inferno nos lembra que Deus é infinitamente santo e todo pecado incorre em uma dívida grande. Então João diz, dor sem fim, isso é o inferno, inquietação sem fim, isso é o inferno. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, amados,
Você toma o cálice do pecado desde pequeno. Você vive a vida 50 anos, vive 30 anos, vive 100 anos. Você está tomando o cálice do pecado. E o que você vai ter que tomar naquele dia que você morrer? O cálice da ira. Então, não tem misericórdia. Então, Deus dá tempo para você tomar o cálice de misericórdia. Então, se você está tomando o cálice do pecado, você vai tomar o cálice da ira. Mas Deus quer que você tome o cálice de misericórdia. Observe aqui no verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que faz o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Boas notícias. Observa aqui Apocalipse, ele não está falando só lá no futuro, mas ele está trazendo para cá para o dia que chegou o Evangelho. E o Evangelho aqui não aparece o conteúdo aqui, no sentido conteúdo do Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, não aparece, mas aparece: temei a Deus e dá-lhe glória. É o Evangelho. E o Evangelho é que traz o cálice de misericórdia. A igreja está no céu, verso de 1 a 5. Verso de 1 a 5 está falando da igreja. A igreja teve o cálice de misericórdia. Se você creu em Jesus, Jesus levou o cálice do pecado no seu lugar. Jesus levou o cálice da ira no seu lugar. O pecado foi colocado sobre Jesus, ele levou. Ele tomou o cálice da ira. Quando Deus diz, quando ele vai orar a Deus lá no Getsemane, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Mas esse cálice, que cálice era esse? O cálice da ira que Jesus tomou no seu lugar. E se Jesus tomou no seu lugar e eu desprezo o cálice de misericórdia, eu vou ter que tomar o cálice da ira naquele grande dia, e é sem misericórdia, como diz lá em Tiago, o juiz é sem misericórdia. Não tem oração, não tem reza, não tem nada, não tem, pode chorar, não tem, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Então, amados, você tem que tomar o cálice de misericórdia. Você não tem que confiar nas tuas obras. Mas a igreja está no céu. A igreja está selada com o Cordeiro, verso 1. Os 144 mil são o mesmo grupo que é selado em Apocalipse 7, 9 a 17. É o mesmo grupo. Eles representam a totalidade dos remidos. 144 mil não é como diz aquela seita, que são aqueles que Deus separou, que só aqueles serão salvos. Não é número 144 mil. Esse número 144 mil representa a totalidade dos remidos. Eles são os remidos. Eles sabem a canção dos remidos. Eles fazem o contraste contra os adoradores da besta. Embora esses 144 mil, eles são os mesmos, né, que estão no capítulo 7, há mais detalhes sobre isso. João não está apenas ouvindo os selados, mas também pode vê-los. João aqui. Agora é uma definição, o Monte Sião é o céu. Essa marca, esses 144 mil foram marcados pelo Cordeiro. Os 144 mil foram remidos da terra, verso 3, foram selados por Deus, verso 1, para glorificarem a Deus no céu. É a igreja, é outra maneira de falar da igreja. A igreja está cantando no céu, verso 2 a 3, a besta e os seus adoradores blasfemos contra Deus, no capítulo 13, 6 e 16, de 10 a 11, mas os remidos do Senhor estão no céu cantando de novo. A igreja é o povo remido de Deus. 4 a 5, os remidos não se prostituíram com a grande meretriz, não se contaminaram com mulheres e castos. Não se trata de celibato aqui. Esse texto não está tratando de celibato. Mas a ideia de não se contaminar com mulheres e casto é uma expressão que denota a pureza espiritual.
A igreja, ela é virgem. A igreja, os pecados dela foram colocados sobre Cristo, ela é virgem. E quando Deus justifica o pecador, lhe diz: você nunca cometeu pecado. E por isso que você pode entrar no meu céu, porque você não tem pecado, porque o pecado caiu sobre Cristo. Não posso chegar diante de Deus com as minhas obras. Não, porque as minhas obras estão contaminadas. Então a ideia da pureza, a igreja é uma virgem pura, apresentada ao noivo. Os 144 mil são virgens e castos, isto é, no sentido de termos recusado a se manchar com o cálice do pecado com a Babilônia e adorar a besta. A igreja não vai fazer isso, ela se mantém pura em relação a Deus. Os gemidos são seguidores do Cordeiro, verso 4. Eles não seguem a besta como os demais. Em 13:8, não seguem. Os gemidos são os eleitos, são aqueles que tomaram o cálice de misericórdia. Eles seguem o Cordeiro toda a sua vida. Muitas vezes tem problemas, e muitas vezes eles caem no pecado, mas Deus levanta eles. Os gemidos são as primícias para Deus. Não quer dizer que é um grupo seleto da igreja, mas a ideia de toda a igreja é a igreja dos primogênitos, é a igreja selada. Os gemidos são puros de lábios e de vida. Qual é o evangelho eterno? Qual é esse evangelho? Não tem aqui, não aparece nesse texto especificamente os pontos do evangelho, mas esse evangelho está em Mateus 26, 39, na véspera da prisão de Jesus, quando Jesus toma o cálice da ira. Por isso que você não pode chorar por Jesus quando está na cruz. Irmão. Deus agradou Moelo fazendo enfermar. Deus teve prazer em dar o cálice da ira para Jesus. E se você rejeitar o Senhor, Deus vai ter prazer em dar o cálice da ira para você e para mim. Sem misericórdia, sem perdão. Então, amados, nós devemos temer e tremer. E se você vai estar no céu, é pela graça e pela bondade do Senhor. Lá no Calvário, Jesus teve que tomar esse cálice do julgamento, esse cálice da ira. Esse é o evangelho. Jesus tomou o cálice da ira. Esse é o evangelho. Para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse ter o cálice de misericórdia. Mas Jesus Cristo, o homem que é Deus, ele pode beber esse cálice até a última gota. Você não tem condição de beber. Mas ele bebeu até a última gota para apagar o pecado, que é algo grande para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ali na cruz, pregado, o horror do inferno se agravou na alma do nosso Salvador. E ali ele apagou as chamas para todos os que confiam nele. Por isso que se você crê em Jesus, se você crê na morte dele, na sua ressurreição, se Deus lhe deu o Espírito Santo, se Deus chamar hoje você está pronto, porque você não vai segurar nas tuas obras, mas você está pronto, porque Jesus tomou o cálice no teu lugar. John Rabb Duncan é um livro, é um homem que quando a gente estuda hebraico, a gente estuda um pouco, John Rabb Duncan, ele diz o seguinte: você não tem o direito de ir para o inferno. Deus tem todo o direito à sua adoração. Jesus tem todo o direito à sua fé. Você não tem o direito de ir para o inferno. Há um Salvador suficiente para você em Jesus, capaz de salvá-lo. O inferno não precisa ser o seu lugar, se você apenas confiar em Cristo. Deus não se agrada que alguém vá para o inferno, irmão. Deus não quer que alguém vá para o inferno, não, irmão. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Mas Deus quer que você se arrependa, que você tome o cálice de misericórdia, que você deixe de se alimentar do cálice do pecado, que você leve a sério o pecado,
Que você não brinque com o pecado. Porque o pecado levou Jesus para a cruz para tomar o cálice da ira. Então, amados, para a gente finalizar aqui, a eternidade está na balança, gira em torno de sua resposta. O que você fará de Jesus Cristo? Um Salvador perfeito, que suportou horrores, tormento do inferno na cruz, para que você possa desfrutar as bem-aventuranças do céu para sempre. O que você vai fazer com Jesus? Você dobrará seu joelho a Ele? Encontrará nele o Redentor perfeito? Ou continuará a beber o cálice amargo da Babilônia, desse sistema de vida? E dizer a Cristo, ainda não, Cristo, ainda não, Senhor. Espera mais um pouco. Amados e amigos, hoje esteja avisado. Hoje eu avisei para você. Fuja da ira vindoura. Amém.